Você sabia que você pode estar profundamente contaminado nesse mundo que estamos vivendo? Você pode estar contaminado pela água que você bebe, pelo ar que você respira, pelo alimento que você come, pelo cosmético que você utiliza no corpo, pelo Wi-Fi da sua casa, pelo seu computador, pelo seu celular. E eu não quero aqui colocar uma semente de desespero, mas eu quero colocar uma semente, plantar uma semente de novas atitudes, porque o mundo que vivemos não é o mesmo que os nossos pais viviam. Então precisamos sim tomar atitudes, né, para conservar a nossa saúde. E hoje já existe muita pesquisa em relação a isso, é o que nos liberta de certa forma, porque se fôssemos os primeiros a sentir os efeitos e não tivesse nenhuma pesquisa, seria muito mais difícil. Mas temos muita pesquisa, embora não sejam muito divulgadas, a gente já está sabendo, já está sendo lançado nas redes essas verdades, né, que incomodam bastante gente, mas são tão necessárias, né, para a libertação da humanidade, e quem não quer que a humanidade se liberte, sim, vai continuar fazendo tudo o que faz, né, achando que não tem consequência. Mas tudo tem consequência. Quando tomamos uma atitude, nós precisamos entender que essa atitude terá consequências. E isso reflete a questão das nossas escolhas diárias, né? Então, se eu escolho não me movimentar, se eu escolho gastar um dinheiro em uma roupa, mas não gastar dinheiro com a minha água, é uma escolha. Se eu escolho gastar dinheiro em uma balada, mas não selecionar o melhor alimento para o meu corpo, também é uma escolha. Então, o primeiro pensamento que me vem em relação a uma mudança de vida é a gente repensar as nossas escolhas, né? Elas estão baseadas no quê? Elas estão baseadas no imediatismo, na busca de prazer, por alguma necessidade? Ou elas estão sendo selecionadas de forma racional, priorizando o bem-estar, a saúde, a longevidade? Porque se tudo tem consequência, então por que a gente não pensa primeiro na consequência ao fazer uma escolha? As consequências são faróis. Se a gente conhece as consequências, a gente tem um farol para tomar decisão. Então, foi assim que eu mudei as minhas escolhas. Foi assim que eu deixei de ter panelas de alumínio, panela de teflon, frigideira de teflon, e comecei a comprar panela de pedra-sabão, panela de ferro fundido, né? Foi assim que eu busquei uma alimentação mais orgânica. Comprar uma carne de quem eu conheço. Nem sempre dá, mas temos formas também de fazer a gestão disso, né? A gente não tem o controle de tudo, mas a gente tem a escolha. Então, quando a gente faz escolhas conscientes, a gente consegue ter resultados melhores. E esse resultado não se torna uma surpresa, porque você já está consciente do processo, né? Existe também toda um emburrecimento da população, eu diria dessa forma, né? Então, a população hoje está passando por uma grande lavagem cerebral, através de músicas, televisão, jornais, né? Em que o bonito é você ser sexy, né? O vulgar virou normal. Ser vulgar virou normal. E aí a gente tem as pessoas que defendem, né, essa forma de se expressar, né, do corpo. E eu não tô aqui pra colocar verdades na cabeça de ninguém e nem pra afirmar que eu sou dona da verdade ou que a verdade que eu acredito é a única que existe, né? Acho que existem vários pontos de vista e eu sempre estou aberta pra conhecer esses pontos de vista, mas a perca de valores nos leva a um empobrecimento de racionalidade, a um empobrecimento mental, em que não conseguimos mais tomar decisões com uma mente limpa, né? Com uma mente que está plena, que está pronta para agir com consciência. Então, cuidado, né, com essas fontes que hoje você acredita que são benéficas, né? Ou não acredita, mas já está acostumado. Acho que tem que ir lá e averiguar como que você fica sem isso. Faça o teste. Mude as músicas, busque músicas que te agradam e que não sejam de baixo calão, né? Busque se conectar com conteúdos profundos, porque você é muito profundo. Só que você talvez ainda não sabe. Talvez você já saiba, talvez não. E essa profundidade, ela é incrível, uma incrível descoberta, porque nós carregamos saberes, sentires, intuição. Nós carregamos um guia interno muito forte e que nos leva aos melhores caminhos, se ele não está poluído. Porque se você tem uma energia acoplada em você, você não consegue escutar a tua intuição. E essa energia, ela pode vir de diversos lugares. Essa energia, ela pode ter várias formas. Então, se você tem consciência disso, você vai tomar mais cuidado em relação à sua alimentação, em relação aos lugares que você frequenta, às pessoas que você se conecta, que você conversa, que você troca a sua energia, aos lugares que você vai. Tudo isso vai sendo selecionado por você. E você vai virar o chatão do rolê. Que coisa boa. Eu adoro essas pessoas assim, porque elas são raras hoje em dia. A maioria busca agradar a família, agradar os amigos, e esquece de si mesmo. Enquanto a vida passa e tudo fica igual. Então, para viver nesse novo mundo, é preciso amadurecer.
E todo mundo tem o seu tempo pra amadurecer, né? Eu não nasci madura. E não digo que eu sou madura, mas a vida tá me ensinando bastante coisa. Principalmente essa autovalorização. E aí, as escolhas conscientes. Então, se eu me valorizo, eu escolho com consciência. A partir disso, eu escolho o trabalho que eu quero ter. Eu escolho os amigos que eu quero ter, que me trazem uma amizade verdadeira, né? Eu escolho as relações que me fazem bem. Porque não adianta a gente limpar o corpo e ter um amigo sanguessuga, né? Então, isso é tudo interligado. Precisamos limpar corpo, mente, o emocional. Porque sem dependência de ninguém, você tem essa autoconfiança, né? Pra poder seguir e dizer não. O não é uma ferramenta incrível na nossa vida. E que a gente tem que fazer uso dela. Porque o não, ele é poderoso. Quando a gente sabe dizer não com leveza, sem sentir nada, sem ficar chateado porque disse não. Pode ser assustador para algumas pessoas, mas se você tornar isso leve para você, vai ser empoderador. Se eu pudesse falar algo nesse vídeo aqui, eu diria: busque. Busque. Porque sem buscar, você não vai descobrir. Podem ser reveladas coisas, situações, conhecimentos para você, mas e o seu merecimento? Você precisa merecer, porque você é um buscador. Então busque. Se algo não está bom na sua vida, esse é um farol. Esse é um farol. Então, siga observando esse farol. Observe sem julgamentos. E aí você vai começar a entender a origem dos seus problemas, né? As coisas são complexas e simples ao mesmo tempo. Mas precisamos tomar atitudes, né? Eu poderia falar aqui que a meditação, o yoga, eles eliminam muitos dos nossos problemas, mas, infelizmente, o nível mental que um yogi precisa ter para conseguir, por exemplo, eliminar um parasita, porque ele vai trazer essa frequência para suas células e não vai deixar que nenhum parasita entre, né, no seu corpo, é algo um nível bem elevado, que não é tão fácil assim de ser conquistado. Essa pessoa praticamente precisa viver isso. E a gente percebe que hoje, nesse mundo que a gente vive, em que existe todas essas poluições, esse estresse, esse nível de estresse elevado, essas relações difíceis, né, essa falta de paciência mesmo para dar continuidade nos relacionamentos, né? Tudo isso interfere na nossa reserva metabólica. Então, nós estamos mais sensíveis, né? A gente tem uma poluição muito grande no ar, na água, a gente tem muito metal pesado, a gente tem uma grande quantidade de parasitas que não são tratados há muitos anos, que isso vem sendo propagado como uma verdade, que as pessoas de baixa renda é que tem parasita e as de alta renda não. E aí hoje todo mundo come sushi, né? Não tá muito preocupado com a qualidade da água e, bom, nem quem não come sushi, tá? A gente tem parasita em todo lugar. Então a gente precisa, porque isso faz parte de um dos pilares da saúde. É a gente limpar todos esses agentes externos. E quando a gente fala de parasita, é qualquer ser que esteja levando vantagem, né, no nosso corpo e não esteja dando nada em troca. Então, você pode ter uma micose, por exemplo. Ele é um parasita. Esse fungo é um parasita, né? Pode ter uma infecção bacteriana. Se essa bactéria não te dá nada em troca, ela é um parasita. Então, a gente precisa limpar isso. E, infelizmente, não temos isso nas grades curriculares aí da medicina moderna, né? Temos de uma outra forma. Mas o número e as espécies de parasitas estão maiores. Tudo se multiplica. Então, a nossa forma de tratamento também precisa estar cada vez melhor. Bom, meu recado para hoje é basicamente esse.